Oi, gente. Pois é, o deputado federal Daniel Silveira foi preso, foi ordenada a sua prisão pelo ministro Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal, e isso aconteceu por causa das investigações de defesa de atos antidemocráticos do deputado e fake news. E o deputado simplesmente tinha realizado lives e tweets, não é? Ameaçando os ministros do Supremo Tribunal e ameaçando a própria democracia, né? Dizendo que defendia o AI-5, enfim. E por isso ele teve sua ordem de prisão decretada. Inclusive, isso leva a gente a um momento importante para a gente discutir a liberdade de expressão, que é um valor fundamental para a democracia, não é? Mas a liberdade de expressão não significa liberdade para fazer tudo ou para falar tudo. Ter liberdade de expressão, mesmo a liberdade de expressão, tem alguns limites. E a gente pode até abordar um pouco isso nesse vídeo de hoje. Eu sou André Teixeira Jacobina, o canal é a Nova Máquina do Tempo, e a gente vai se ver daqui a pouco, se vocês quiserem me assistir, em uma live na TV 247 com Leonardo Atucci. A gente vai estar falando sobre táticas para enfrentar o neoliberalismo, um assunto que eu já abordei na live de ontem, mas eu vou expandir com outras reflexões nessa live da TV 247, se vocês quiserem assistir. Eu estarei lá a partir da 1 hora da tarde. Não é? Enfim, o Daniel Silveira, ele tem, de forma reiterada, né, repetida, feito ameaças ao Supremo Tribunal Federal. A investigação sobre ele já dizia que ele deveria parar com esse tipo de atividade. Mas na terça-feira ele publicou um vídeo com ataques a ministro do Supremo, e ao ser preso, ele voltou às redes e falou sobre a sua prisão, né? Ele postou um vídeo de 20. Postou um vídeo nesse momento. Polícia Federal, aqui na minha casa, estão aqui na minha sala, né? O ministro, eu quero que você saiba que você está entrando numa quebra de braço que você não pode vencer. Não adianta você tentar me calar. Bem, ele foi preso e foi encaminhado para a Superintendência da Polícia Federal, no centro da capital fluminense. Né? De acordo com a decisão, chegou ao conhecimento do STF o vídeo publicado pelo deputado em que ele, durante 19 minutos e 9 segundos, além de atacar frontalmente os ministros do STF por meio de diversas ameaças e ofensas à honra, expressamente propaga a adoção de medidas antidemocráticas como contra o Supremo Tribunal Federal, defendendo o AI-5, né, o ato institucional número 5, de dezembro de 1968, que marcou uma repressão mais violenta da ditadura militar no Brasil. Né? Moraes diz ainda que Silveira defendeu a substituição imediata de todos os ministros e instigou a adoção de medidas violentas contra a vida e a segurança dos mesmos, em clara afronta aos princípios democráticos republicanos e a separação de poderes. Esses foram os motivos da prisão do Silveira. Agora, falar de liberdade de expressão. Entender por que ele não tem a liberdade de fazer esse tipo de ameaça. A liberdade de expressão garante a crítica de ideias e até mesmo a ironia, o sarcasmo com relação a figuras públicas também. Mas tem uma coisa que a liberdade de expressão não protege, que é uma convocação a atos violentos, antidemocráticos, criminosos de toda espécie. Então, se uma pessoa vem a público e defende esse tipo de ato, ou expressa que esse tipo de ato deve ser realizado por outras pessoas, ou seja, convoca outros para realizarem isso não é protegido pela liberdade de expressão. Liberdade de expressão também não garante que você vai ser protegido se você realizar calúnias, não é? Se você difamar. Em todos esses casos, você está aberto a ser processado. E eu não sou especialista do direito, e eu sei disso simplesmente porque depois do que aconteceu com o Charlie Hebdo lá na França, eu fui investigar sobre a questão da liberdade de expressão, né? Fiquei curioso, né? E é importante compreender que as constituições dos países minimamente democráticos, né? E quanto mais democrático, mais claro e mais defensor desse aspecto o país a pessoa tem o direito de defender suas ideias por mais
horrorosas que as ideias sejam, mas quando ela convoca ações, ou quando ela fala de pessoas de forma difamatória e criminosa, isso já não é mais permitido. Então se você quiser falar sobre... E se ele quisesse fazer um vídeo defendendo, do ponto de vista teórico, a ditadura militar, isso dentro da liberdade de expressão até poderia. Mas ele não fez isso. Ele disse que o ato institucional número 5, ou algo muito semelhante, deveria ser implementado no Brasil. Ou seja, ele estava fazendo uma convocação para ação, uma convocação para subverter as instituições da democracia. Que, eu já disse aqui várias vezes no canal, o Brasil é predominantemente uma república oligárquica, que tem mecanismos democráticos, tem um sistema de eleições, mas está longe, bem longe de uma democracia plena. Mas tem instituições que funcionam mal, que têm problemas, mas que obviamente são muito melhor do que um regime autoritário. Muito melhor a gente tentar aprimorar essas instituições, a gente democratizar ainda mais o país, a gente ampliar a participação popular. E ampliar e fortalecer as instituições de controle e tal. Melhorá-las. Não destruir elas como Daniel Silveira está demandando, está pedindo, está convocando as pessoas a fazer. Por isso a prisão dele é absolutamente justa. Mas se ela vai ser sustentada ou não, vai ser uma questão de uma quebra de braço, porque como isso daí pode ser examinado pelo Congresso, o Congresso que nós temos, que é um Congresso muito conservador, tem grande possibilidade, vou antecipando logo, dessa prisão ser revista. E aí vai virar uma disputa entre Congresso e Supremo Tribunal Federal. Uma coisa que precisa ser examinada. E precisa ser... A gente vai precisar acompanhar com muito cuidado para ver o que vai acontecer. Eu quero dizer para vocês que eu vou colocar links que trazem os detalhes da prisão dele no comentário fixado, assim como links que falam sobre a questão da liberdade de expressão, para vocês terem uma noção maior sobre isso, né? O deputado, o tal do Daniel Silveira, né, comenta no vídeo a manifestação do ministro Edson Fachin, que havia criticado na segunda-feira a tentativa de interferência de militares no poder judiciário, né? E a fala do ministro do STF se deu após a divulgação de um trecho de livro do qual o ex-comandante do Exército, Eduardo Vilas Boas, relata que discutiu com o alto comando da força em uma postagem que muitos consideram uma ameaça às vésperas do julgamento do habeas corpus do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Fachin disse que era intolerável e inaceitável qualquer tipo de pressão injurídica sobre o Poder Judiciário. Nessa terça, Vilas Boas, em rede social, ironizou o ministro 3 anos depois. Todo mundo lembra daquele episódio que o Vilas Boas ameaçou o Supremo Tribunal Federal quando o Supremo Tribunal Federal foi apreciar o caso do Lula, né? E essas ameaças estão voltando. Esse clima de ameaça. A gente sabe que existem setores entre os militares que são golpistas. O fato é esse. E essa é uma situação muito tensa para o nosso país nesse momento. Vamos ver o que vai acontecer também no Supremo Tribunal Federal nesse julgamento, não é? A prisão do Daniel Silveira, justa, correta, ele realizou crimes, atos antidemocráticos, ele convocou, mas se isso vai repercutir para ele em perda de mandato e tudo mais, ou simplesmente ele será protegido pelo Congresso, o que é uma probabilidade forte, nós vamos ver nos próximos dias. E aí, vamos ver quem é que garante o cumprimento da Constituição. Se é o Supremo Tribunal Federal ou se é o Congresso, né? O que é que vai acontecer nessa quebra de braço? Porque, como ele disse, ele está se apoiando num Congresso conservador, num Congresso até com muitas pessoas que são golpistas, para continuar fazendo esse discurso antidemocrático que ele fez. Qual é o recado que vai ser dado a partir de agora, depois de sua prisão, nós vamos ter que observar com muito cuidado. Eu sou André Teixeira Jacobina, você está na Nova Máquina do Tempo e a gente se vê em breve, gente. Um abração e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.